Olá, eu sou a professora Luciana, da disciplina de Genética Molecular, e essa é a aula 9 sobre regulação da expressão gênica em eucariotos. Existem, então, diferentes atuações das proteínas reguladoras dos genes de eucariotos. Ou as proteínas ativadoras e repressoras podem competir pelo mesmo sítio de ligação ao DNA, ou tanto a proteína ativadora quanto a proteína repressora se ligam ao DNA, porém a proteína repressora reprime, impede a ação da proteína ativadora, ou ainda o repressor ele pode se ligar aos estágios iniciais dos fatores de transcrição. Fatores de transcrição são aqueles responsáveis por promover a transcrição, auxiliar a RNA polimerase, reconhecer a região promotora do gene e daí então prosseguir para a região codificadora do gene e transcrever o gene então numa molécula intermediária de RNA. Então são diferentes fatores de transcrição. Então, na regulação da expressão de gene de eucariotos são envolvidas muito mais estruturas e regiões também do DNA que podem estar a milhares de quilobases de distância do gene a ser regulado. Então, é um processo muito mais complexo do que aquele que ocorre em procariotos, né? Então, existem fora da região promotora do gene, ainda podem ter regiões, como eu falei, muito distantes do gene a ser regulado, onde tem regiões acentuadoras, onde podem se ligar ativadores que promoverão a união, então, desses fatores de transcrição lá no gene a ser regulado milhares de bases mais à frente. E também existem, né, nessas regiões longe do gene a ser regulado, podem existir regiões chamadas silenciadoras, aonde se ligarão as proteínas repressoras, e essas proteínas repressoras podem impedir a atuação de um ou mais fatores de transcrição. Os fatores de transcrição, então, por sua vez, auxiliariam a RNA polimerase a reconhecer a região promotora do gene, ligar-se a ele e dar procedimento, então, ao processo de transcrição do gene quando a RNA polimerase atingir a região codificadora do gene. Bom, existem diferente de procariotos, em eucariotos existem diferentes níveis de regulação da expressão gênica. Enquanto que em procarioto o nível específico, mais específico, o que mais acontece com frequência da regulação dos genes de procariotos era no nível de transcrição, em eucariotos tem diferentes níveis. Então aqui ao longo dessa aula daremos alguns exemplos de regulação da expressão dos genes de eucariotos, também dentro desses diferentes níveis de atuação, né? Se ocorre no nível transcricional, pós-transcricional, no nível de tradução ou no nível pós-traducional. Bom, um exemplo de regulação da expressão dos genes de eucariotos é a própria estrutura da cromatina. Então, o aparato de transcrição, os fatores de transcrição, a RNA polimerase, só conseguem atingir o gene quando eles estão no primeiro nível de compactação do DNA, ou seja, no nível de nucleossomo, esse nível, o primeiro nível de compactação do DNA que vocês viram lá no curso anterior, na genética geral. Se o DNA está mais espiralado, passou para o segundo nível de compactação, ou terceiro nível de compactação, toda a estrutura, todo o aparato que vai transcrever o gene não consegue atingir o DNA. Então, a maquinaria de transcrição, ela só atinge o gene, ela só pode passar pelo primeiro nível de compactação, que seria da estrutura em nucleossomos, ou seja, 2 voltas de DNA ao redor, então, de um octâmero de histonas. Bom, podem haver, né, de que modo que a maquinaria de transcrição pode atingir, acessar o gene, mesmo ele estando enovelado no primeiro nível de compactação. Ou por meio de uma histona acetilase, que vai acetilar, então, as histonas, né, desses níveis, desse primeiro nível de compactação, que é o nucleossomo, ou por meio de um complexo de remodelamento da cromatina. Ela ajeita, ela abre um pouco mais a estrutura do nucleossomo
e dessa maneira, então, todo o aparato de transcrição consegue se ligar, consegue atingir a região promotora do gene. E desse modo, então, ocorre a ativação do gene. Agora, em níveis de compactação superiores, né, ou seja, de heterocromatinização, fica mais difícil do aparato de transcrição atingir o gene. Então, apenas o fato de promover a heterocromatinização do DNA já é um mecanismo de regulação da expressão do gene. Um DNA heterocromatinizado não será transcrito, logo não será traduzido. Essa região heterocromatinizada, então, é uma região onde não existe atividade gênica. Um exemplo disso, né, desse nível de regulação da expressão gênica por meio da heterocromatinização, é o que acontece no cromossomo X das fêmeas de mamíferos. As fêmeas de mamíferos, então, apresentam 2 cromossomos X. Sempre um desses cromossomos X, seja ele de origem paterna ou materna, essa escolha é aleatória em cada célula, será inativado, né? Quase todo ele. Na verdade, tem uma pequena região chamada região pseudo-autossômica, que é a única do cromossomo X que ainda continua ativa depois do processo de heterocromatinização. Então, existe, né, no cromossomo X um sítio de nucleação. Esse sítio é caracterizado por metilação de citosinas. Então, a partir desse sítio, onde ocorre a metilação dessas citosinas, é um sinal para que ocorra o processo de heterocromatinização. É como se fosse uma cristalização do sítio de nucleação, então, esse sinal se dispersa em ambas as direções e vai ocorrendo, então, a heterocromatinização, ou seja, aquela cromatina, ela vai atingir um grau de espirilamento muito alto, o que impedirá, então, a ligação dos fatores gerais de transcrição, da RNA polimerase, de atingir a região promotora do gene. Desse modo, então, esses genes não serão transcritos. Então, esse processo de inativação de um dos cromossomos X das células de fêmeas de mamíferos forma, então, uma estrutura que é chamada de corpúsculo de Barr. Aqui, então, está mostrando, né, núcleos de células diferentes, essas bolas dentro, né, dos núcleos são os nucléolos. Aqui, então, indivíduos XY, ou seja, indivíduos masculino, e aqui, indivíduos XX, né, com 2 cromossomos X, ou seja, indivíduos do sexo feminino. As setas, então, está mostrando aqui aderida, né, à membrana, ao envoltório nuclear, o corpúsculo de Barr, então, que representa o cromossomo X inativado, né, um dos cromossomos X inativado nas fêmeas de mamíferos. Bom, um nível, né, que pode acontecer depois da transcrição, né, é um nível pós-transcricional, um exemplo, então, seria a realização de splicing alternativo, ou seja, a recomposição alternativa. Um dos tópicos finais, né, da aula de transcrição foi o processamento do RNA. Uma das etapas do processamento do RNA, vocês estão lembrados, era a recomposição. O que era isso? Remoção dos introns e união dos exons. Então, os introns são parte do transcrito primário, do RNA mensageiro primário, que não farão parte do transcrito maduro, ou seja, essas regiões não serão traduzidas. Então, esse processo de remoção de introns e união de exons é chamado, então, de splicing ou recomposição. Esses introns podem ser removidos de maneira alternativa, enquanto mais de 1, 3, 4, 5 regiões de introns são removidas, numa outra célula, na mesma região, o mesmo RNA mensageiro, pode ter um processo de recomposição diferente, o que resulta em proteínas diferentes. Então, nem sempre o produto de um gene é uma única proteína. Às vezes, por causa do processo de recomposição poder ser diferente, um gene pode ter mais de uma proteína. Então, o produto de um gene pode ser das suas proteínas e suas isoformas. Então, dependendo do tipo celular, dependendo do estágio do desenvolvimento, um splicing ou outro pode ocorrer. Então, a expressão dessa proteína pode ocorrer num tipo celular e não em outro tipo celular.
por que que existe, né? Quais são as causas desse splicing, dessa recombinação alternativa? Pode haver uma ambiguidade na sequência do que é intron, do que é exon. Então, às vezes, o aparato, né, que vai promover a recomposição, ele pode reconhecer uma região de intron, outras vezes ele pode passar despercebido, vamos dizer assim, por essa região de intron. Então, essa região não será removida, vai acabar, então, fazendo parte da proteína final. Esse splicing, ele pode ser alternativo constitutivo ou ele pode ser regulado, né? Algumas vezes é permitido uma certa remoção de introns, outras vezes não é permitido, regulado então negativamente, a exclusão de determinadas regiões de intron. Como já falei, né, o fato de ocorrer o splicing alternativo, a recomposição alternativa, alterou o conceito de gene. Um exemplo, né, de splicing alternativo ocorre nessa proteína tirosinoquinase de um proto-oncogene. Bom, um exemplo clássico também sobre splicing alternativo e regulação por meio de splicing alternativo, regulação da expressão do gene por meio de splicing alternativo, é a determinação do sexo em Drosophila. A determinação do sexo em Drosophila não é como, né, na espécie humana, que é se existe 2 cromossomos X ou se existe um cromossomo X e um cromossomo Y, determina o sexo masculino. O que determina o sexo em Drosophila, nas moscas da fruta, é a relação do número de cromossomos X pelos autossomos. Então, né, se essa relação de X por autossomos for igual a meio, dará origem, então, a um indivíduo macho. Se essa relação entre o número de cromossomos X e lotes autossômicos for igual a 1, então dará origem a um indivíduo fêmea. Se essa relação XA for menor que meio, dará origem a um indivíduo chamado metamacho. E se essa relação for maior que 1, entre cromossomos X e lotes autossômicos, dará origem, então, a um indivíduo chamado de metafêmea. Essa relação que ficar entre meio e 1, então, dá origem a um indivíduo intersexo. Então, como se dá a determinação do sexo masculino e feminino em Drosophila? Então, é essa relação de números de cromossomos X por lotes autossômicos que vai promover ou um tipo de splicing em 3 genes diferentes ou uma outra via de splicing que dará origem, então, ao outro sexo. Os genes envolvidos, então, que são regulados por splicing alternativo, que irão determinar, então, o sexo em Drosophila, são 3. É o sex letal, o transformer e o double sex. O double sex, ele tem esse nome que, se não ocorre esse splicing alternativo ou para feminino ou para masculino, o indivíduo, como, né, o nome já diz do gene, vai apresentar ambos os sexos. Bom, tudo começa, então, na via de determinação de machos. Então, aqui está mostrando em azul o RNA mensageiro do sexo letal. Essas regiões aqui em amarelo, então, seriam regiões de introns. Na determinação, então, de indivíduos machos, esses 2 introns são removidos. E o resultado disso, com essa remoção dessas regiões aqui, é que não existe uma proteína funcional sexo letal. Então, e nem vai com o processo de splicing, né, de remoção desses introns aqui no outro RNA mensageiro de outro gene do transformer, também vai produzir uma proteína transformer que não é funcional. Na determinação, então na via de determinação do sexo do macho de Drosophila, precisa haver a produção de proteínas que não são funcionais, então ocorre um mecanismo de recomposição, de remoção de introns, de modo que as proteínas sex letal e transformers não sejam ativas. Então não pode ter proteína sex letal e transformer ativas para a determinação do macho de Drosophila. Esse daqui, então, é um mecanismo de recomposição, né? Toda essa região aqui, entre essa linha cor-de-rosa aqui, é uma região de intron que é removida, então, da proteína, do RNA mensageiro double sex para a determinação, para a via de determinação do sexo do macho de Drosophila. Então, aqui essa proteína double sex
específica de macho, ela carrega, então ela tem em comum, né, quando a fêmea, esses 400 aminoácidos aqui são em comum, mas esses 150 aminoácidos aqui, eles são específicos da via de determinação do macho, ou seja, essa proteína double sex vai reprimir os genes de diferenciação das fêmeas. Então, é desse modo aqui que são determinados os machos de drosófila. Você precisa ver a produção de proteínas não funcionais de dois genes, do sex letal e do transformers, e um mecanismo de recomposição específico para produzir uma proteína double sex que irá reprimir os genes que determinam as características das fêmeas. Bom, como que acontece, então, a via de determinação do sexo da fêmea de drosófila? Um sinal transitório permite, então, a ativação da proteína sex letal. Então, tem que ter a proteína sex letal para que sejam produzidas outras proteínas sex letais. Então, elas são proteínas que regulam positivamente a atividade do RNA mensageiro sex letal. Então, formou uma proteína sex letal, que é essa representada em verde aqui, ela vai atuar impedindo essa recomposição aqui, ó, esse corte da via do macho. Então, ela se liga nessa região, impede que essa região aqui seja removida. Então, toda essa região aqui de splicing acaba sendo bloqueada. Então, não existe a inativação do RNA mensageiro sex letal como na via do macho. Aqui, o RNA mensageiro, ele é traduzido na proteína sex letal, na determinação do sexo da fêmea. A proteína sex letal também tem outra função. Ela vai bloquear um sítio de splicing aqui, da via de determinação do macho, né, nesse RNA mensageiro aqui, da proteína transformer. Então, reprimindo esse sítio de splicing aqui, vai fazer com que a proteína TRA seja funcional, né? Diferente desse sítio de splicing aqui no macho, que fazia com que a proteína transformer não fosse funcional. Na fêmea, existe a produção, então, tanto da sex letal quanto da transformer. Agora, a proteína transformer, junto com uma outra proteína, chamada TRA2, também bloqueiam esse sítio de splicing aqui no RNA mensageiro agora do double sex, formando então uma proteína double sex diferente daquela via do macho, né? Porque agora tem um ativador que não era expresso na via de determinação do macho, que é expresso na fêmea, que é a proteína TRA. Então, ela bloqueia um sítio de splicing aqui, resultando, então, entre proteínas double sex distintas na via de determinação do macho e na via de determinação da fêmea. As proteínas têm em comum, então, tanto a da via, o double sex, da via de determinação do macho, quanto a da fêmea, tem em comum esses 400 aminoácidos. Mas aqui, enquanto na double sex do macho tem 150 aminoácidos que vão reprimir os genes de diferenciação em fêmeas, aqui na double sex da fêmea tem cerca de 30 aminoácidos que são específicos da fêmea e essa proteína então vai atuar de que maneira? Reprimindo os genes de diferenciação de machos. Existe, então, um outro mecanismo pós-transcricional de regulação da expressão do gene que regula, então, a alteração no sítio de clivagem do RNA mensageiro. Uma das outras etapas do processamento do RNA mensageiro, além da recomposição ou do splice, então, era uma clivagem na extremidade 3' do transcrito primário, onde eram ligados uma cauda de poliA, ou seja, com várias adeninas, que em última análise, né, quanto maior a quantidade de adenina, maior a estabilidade do RNA mensageiro. Isso é um exemplo, então, que ocorre na síntese de anticorpo pelo linfócito B. O linfócito B ele pode tanto produzir anticorpos que ficam presos na sua membrana, quanto anticorpos que são secretados, né, para fora da célula, que vão, então, ser localizados na corrente sanguínea. Tudo isso, né, depende de um splicing diferente, em lugares de cortes diferentes,
para a proteína que vai fazer parte de membrana, o anticorpo que vai fazer parte da membrana e o anticorpo que será secretado da célula. E onde então serão inserida essa cauda de poli-A. Então tem aqui, né, o RNA do anticorpo produzido pelo linfócito B, o transcrito, né, o anticorpo que fará parte da membrana plasmática, ele é um transcrito mais longo, então ele vai produzir uma proteína mais longa, que tenha constituída por aminoácidos hidrofóbicos, que vão atravessar a bicamada lipídica, e vai ficar uma parte, então, para o meio extracelular, uma parte ali atravessando a bicamada lipídica e outra parte voltada para o meio extracelular. Então, vai produzir uma proteína maior. Existem, né, 2 códons de terminação da tradução nesse RNA mensageiro, nesse transcrito primário. Aqui, que está mostrado com essa bolinha laranja, e aqui, mais à frente, que está mostrado também com a bolinha laranja. O que ocorre, então, aqui, é que essa sequência intrônica, que esse intro, que é representado em amarelo, que contém um códon de terminalização da tradução, ele é removido no processamento do RNA. Então, esse primeiro códon de parada não vai fazer parte do transcrito maduro, só o códon de parada que está mais à frente. Então, vai produzir uma molécula proteica maior. No caso, né, do transcrito mais curto, aquele que vai ser secretado da célula, que vai ser mandado para a corrente sanguínea, ocorre o quê? Essa sequência intrônica aqui, ela não vai ser removida, né, por causa da junção do receptor de splicing. Ele não está presente naquela região e é nessa região aqui que vai haver o corte, então, para adição da cauda de poli-A. Então, se essa sequência aqui não foi removida, a proteína vai ser mais curta. Então, vai ser o primeiro sítio de término da tradução é que vai determinar a finalização da tradução no anticorpo que vai ser secretado, ó, formando, então, uma proteína, um peptídeo, que é hidrofílico, que tem um comprimento menor do que aquele peptídeo que vai fazer parte da membrana plasmática do linfócito. Outra maneira de se regular, é um evento depois pós-processamento do RNA mensageiro, que pode regular a atividade do gene, é no transporte, né? Como em eucariotos, como eu disse, a transcrição ocorre no núcleo e a tradução ocorre no citoplasma. Então, o transcrito maduro, depois de ser processado, ele tem que deixar o núcleo de eucariotos e ir para o citoplasma, onde será traduzido. Reter ou permitir que o RNA mensageiro saia do núcleo e vá para o citoplasma, pode ser um mecanismo empregado na regulação dos genes de eucariotos. Cerca, então, de 1/20 do RNA sintetizado permanece no núcleo. Então, apesar dele ter sido transcrito, apesar dele ter sido processado, ele não será traduzido. Então, está em algum mecanismo que impede que esse RNA mensageiro deixe o núcleo e vá para o citoplasma, onde ele será traduzido. Aproximadamente 50% dos transcritos primários são degradados ainda no núcleo, né? Alguns são moléculas funcionais, né, em outros tipos, e alguns eles são alvos para degradação preferencial, ou seja, em outros tipos celulares, esse RNA mensageiro não poderá ser traduzido. Esse transporte, então, do RNA mensageiro, né, deixando um transporte ativo do RNA mensageiro deixar o núcleo e ir para o citoplasma, onde ele será traduzido, depende, né, desse RNA mensageiro apresentar, das etapas do processamento do RNA. Dele apresentar uma extremidade CAP, que é aquela adição de guanosina metilada no carbono 7 na extremidade 5' do transcrito primário, de haver, né, aquela adição da cauda de poli-A na extremidade oposta, ou seja, na extremidade 3'. Quanto maior a cauda de poli-A, em tese, maior a estabilidade desse RNA mensageiro, e também da dissociação, ou seja, de se desligarem todo aquele aparato de recomposição. Todo aquele aparato que foi responsável pela
corte nas regiões intrônicas, remoção dos introns e união dos exons, também tem que se desligar da molécula de RNA para que ele deixe o núcleo e vá para o citoplasma onde vai ser traduzido. Se esse aparato continua ligado, é um sinal de que esse RNA, então, não pode deixar o núcleo. Esse gene, então, está tendo a sua inativação, está sendo regulado negativamente. Com relação, né, também, o mecanismo de regulação da expressão do gene pode ser com relação à própria localização do RNA mensageiro. Se ele atinge a região onde vai ser traduzido ou não. Então, ele tem que chegar, estar em um determinado compartimento da célula para ser traduzido. Se não ele estiver naquele local, ele não será traduzido. Então, ele não vai formar a proteína que deveria corretamente. Por exemplo, ocorre a regulação daquelas proteínas que devem ser sintetizadas não por ribossomos livres no citoplasma, mas sim por ribossomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático, né, que forma, então, o retículo endoplasmático rugoso. Então, o que acontece nessas proteínas que têm que ter a sua síntese destinada ao lúmen do retículo endoplasmático rugoso? Primeiro, então, está ocorrendo, o processo de tradução começa a ocorrer quando os ribossomos estão livres ainda no citoplasma. Existe, né, logo no começo, os primeiros aminoácidos daquele RNA mensageiro que foi traduzido, determinam uma sequência, que é o que está representado aqui em vermelho, uma sequência dita sinal. Essa sequência dita sinal, então, ela é reconhecida por uma proteína chamada PRS, que significa partícula reconhecedora do sinal. A PRS, então, se liga no transcrito que começou a ser traduzido, mas não terminou, porque quando a PRS se liga à sequência sinal, o processo de tradução para, não continua. Só vai continuar depois que a PRS destinar esse ribossomo à membrana do retículo endoplasmático. A PRS, então, se liga a um receptor na membrana do retículo endoplasmático e só depois que a PRS é liberada, então, é que se continua o processo de tradução dessas proteínas que tem que ter a sua síntese destinada ao lúmen do retículo endoplasmático. Desligada a PRS, então, continua, né, o processo de tradução, ó, e por meio de um poro na membrana do retículo, essa proteína, então, ela entra na luz do retículo endoplasmático. Existe também um mecanismo traducional de regulação da expressão do gene, que é no nível de tradução, que vai permitir ou não a tradução do RNA mensageiro. Então, esse RNA mensageiro já foi transcrito, já foi processado, já foi transportado do núcleo para o citoplasma. Agora, vai depender de algumas características, de alguma ligação de uma proteína, que ela pode ser tanto dependendo do RNA mensageiro ativadora da tradução, ou dependendo do tipo de RNA mensageiro, uma proteína inibidora da tradução. Aqui, então, está mostrando um exemplo, né, de regulação da tradução da ferritina. A ferritina é uma proteína responsável pelo armazenamento de ferro dentro da célula. Bom, então, esse gene da ferritina só tem que ser expresso quando existe ferro sobrando dentro da célula. Se existe ferro, né, em grande quantidade dentro da célula, isso vai ativar a produção da ferritina, que então é responsável pelo armazenamento final desse ferro intracelular. Aqui, então, está mostrando, né, o RNA mensageiro da ferritina. Quando não tem uma proteína chamada aconitase ligada na extremidade 5' do RNA mensageiro, então ocorre a tradução do RNA mensageiro da ferritina na proteína ferritina e ela, então, vai desempenhar a sua função, que é armazenar o ferro. Agora, existe uma proteína, né, que é a chamada aconitase, que quando ela está ligada na extremidade 5' do RNA mensageiro, ela não permite a tradução desse RNA mensageiro. Então, quando que essa proteína, essa aconitase, vai se desligar do RNA mensageiro da ferritina? Quando tiver ferro.
né, quando o ferro se ligar na conitase, aqui na extremidade 5' a conitase vai deixar a extremidade 5' do RNA mensageiro e vai permitir, então, a tradução do RNA mensageiro da ferritina na proteína ferritina. Agora, perceba que é um exemplo, né, bastante interessante, que é da mesma proteína, né, a conitase, ela pode atuar tanto como inibidor da tradução, aqui no caso da ferritina, do RNA mensageiro da ferritina, ou como, né, um ativador da tradução quando ela se liga na extremidade 3' na extremidade oposta, então, de um outro RNA mensageiro, que é o RNA mensageiro da transferrina. Quando, então, a conitase está ligada na extremidade 5' do RNA mensageiro da ferritina, ela não deixa o aparato de tradução reconhecer a extremidade 5' do RNA mensageiro da ferritina. Então, ela bloqueia o processo de tradução. Mas quando a conitase está ligada na extremidade 3' do RNA mensageiro da transferrina, ela fornece uma estabilidade maior, uma durabilidade maior desse RNA mensageiro dentro da célula, né? A ponto, então, de estimular a tradução desse RNA mensageiro. Bom, qual seria a função da transferrina? É uma membrana que permite a transferência de ferro do meio extracelular para o meio intracelular. Qual é a necessidade de produção da transferrina, então? Quando não tem ferro intracelular. Então, precisa captar ferro do meio extracelular para o meio intracelular. Então, ó, quando não existe ferro, numa situação de privação de ferro, a conitase está ligada na extremidade 5' do RNA mensageiro da ferritina. Não tem ferro, não tem por que produzir ferritina para armazenar ferro, se não existe o ferro. Porém, se não existe ferro, é preciso captar ferro do meio extracelular para o meio intracelular. No caso da conitase ligada à extremidade 3' do RNA mensageiro da transferrina, então é um outro RNA mensageiro, promove uma maior estabilidade do RNA mensageiro da transferrina, permitindo então que essa proteína seja traduzida no receptor transferrina, que vai permitir promover a captação de ferro do meio extracelular para o meio intracelular. Agora, né, numa situação de excesso de ferro, o ferro se liga à conitase. Quando o ferro se liga à conitase, é o ferro aqui, né, demonstrado por essa bola roxa, esse círculo roxo, ele faz com que a conitase perca a afinidade pelo RNA mensageiro. Então, ferro em excesso dentro da célula não precisa produzir, produzir a ferritina para armazenar esse ferro que está em excesso dentro da célula. O ferro se liga à conitase, que por sua vez estava ligada à extremidade 5', impedindo a tradução. Com a ligação do ferro na conitase, a conitase deixou a extremidade 5' do RNA mensageiro da ferritina. E agora, então, esse RNA mensageiro da ferritina é traduzido na proteína ferritina, responsável, então, pelo armazenamento desse excesso de ferro intracelular. No outro RNA mensageiro, então, esse excesso de ferro dentro da célula fará o que? A inibição da tradução, processo ao contrário do que no RNA mensageiro da ferritina. Em excesso de ferro, o ferro se liga à conitase, a conitase vai se desligar da extremidade 3' do RNA mensageiro da transferrina. Quando isso ocorre, o desligamento da conitase da extremidade 3' do RNA mensageiro da transferrina, esse RNA mensageiro perde a sua estabilidade. Então, ele vai ser rapidamente degradado. Se ele é degradado, não vai haver a produção do receptor, né, responsável pela entrada de mais ferro dentro da célula. Não é preciso entrar mais ferro dentro da célula, porque essa situação é de excesso de ferro. Então, é um exemplo interessante, né, de como uma mesma proteína, ela pode tanto ativar quanto inibir a tradução, dependendo da situação e do RNA mensageiro. Bom, outra forma, né, de controlar
a estabilidade do RNA mensageiro e logo se ele vai ser traduzido ou deixar de ser traduzido, é o tamanho daquela cauda de poli-A que ocorre lá numa das etapas do processamento do transcrito primário em transcrito maduro. Então, geralmente é preciso haver, né, pelo menos 30 adeninas, né, nessa cauda que é adicionada numa das etapas do processamento do RNA, para que esse RNA seja estável no citoplasma, para que ele não seja rapidamente degradado. Quanto mais rápido ele for degradado, então ele não vai ter o produto, né, desse RNA mensageiro, que seria então uma proteína. Então essa estabilidade pode ser controlada tanto por acréscimo, no caso de manter uma estabilidade maior do RNA mensageiro, ou seja, ativar a expressão de um gene, quanto pela remoção dessas adeninas. Quanto mais adenina se tira, menos estável esse RNA mensageiro, mais rápido ele vai ser degradado. Então, estamos inibindo a expressão do gene. Em ovócitos, né, por exemplo, os RNAs mensageiros, eles são armazenados, né, com umas caudas de poli-A de cerca de 10 a 30 adeninas. E eles não são traduzidos. Com caudas desse tamanho, eles não são traduzidos. No processo de maturação desse ovócito, ou quando e se ocorrer a fertilização, aí é adicionado uma cauda maior de adeninas, de poli-A. Então, aí isso é um estímulo para a tradução, né, desse RNA mensageiro desses ovócitos. Bem, essa era a aula, os exemplos, né, que foram dados sobre regulação da expressão gênica em eucariotos. A última aula do curso, então, será sobre transgênicos. Bom estudo!